Olá, seja bem-vindo a mais um encontro da nossa série de catequeses para pais e padrinhos que irão batizar seus filhos nas comunidades de nossa arquidiocese. Hoje nós vamos refletir sobre o sentido da água no batismo. Então vamos começar. O símbolo mais importante do batismo é a água. Sem água não há vida. Nós somos água. O corpo de um bebê é constituído de 90% de água. Já o corpo de um adulto é constituído de 70% de água. Mesmo percentual do nosso planeta, 70% de água. O povo da Bíblia tinha um grande temor à água. Para eles, a água do mar era lugar onde habitavam os grandes monstros marinhos, a força do mal, a morte e do caos. Mas a gratidão pela água sobressai na Bíblia. Muitas vezes faltava água, a chuva e a terra ficava árida, sem vida. E não é preciso a gente ir longe para encontrar situações tristes assim. Basta olharmos para o Nordeste do nosso país, que em tempos sem chuva fica árido. A água é uma dessas coisas que não podem faltar. A presença da água significa presença de vida. Nem a planta, nem os animais, nem as pessoas podem viver sem água. Para um agricultor cansado de trabalhar, uma caneca de água faz recuperar as forças. Passar pela água do banho parece que dá vida nova, enche o corpo de ânimo, tira o cansaço e purifica. A água é, então, símbolo de vida e de purificação. Mas a água é também símbolo de morte. Basta lembrarmos das enchentes que acontecem de vez em quando. Para uma pessoa que está se afogando, por exemplo, a água também significa morte. E ser libertado por alguém da água significa nascer de novo. Assim, a água é símbolo de vida e de morte. Por isso, se batiza com água, porque o batismo festeja, quer dizer, celebra, nossa morte aos ídolos e a vida nova que surge da força de Deus. Abandonar os ídolos e passar ao Deus vivo e verdadeiro é a grande luta do cristão. E o batismo festeja o início dessa luta. Mas o que é um ídolo? Ídolo é toda força que traz morte. Ídolo é tudo aquilo que faz a gente desistir, desanimar, não acreditar, que faz a gente se acomodar, ser escravo. É a força que faz a gente se encher de coisas e se esvaziar de Deus, que é vida. Ídolos são todas as coisas que na vida da gente substituem Deus. É o dinheiro e o poder, a ganância e o egoísmo, o prazer sem amor e a falta de partilha. Tudo aquilo que transforma o homem em morte, que mata o homem. Também se aceita como ídolo quando se aprova a sociedade que mantém um tipo de trabalho que gera mecanismos de morte. Passar para o Deus vivo e verdadeiro, que é o Deus de Jesus Cristo, é, portanto, morrer para esses ídolos, lutar contra todas as forças que trazem a morte e que sempre estão aí tentando a gente. E toda força de morte só se pode vencer com a força da vida. A única força de vida é o Deus vivo e verdadeiro. E a passagem ao Deus vivo e verdadeiro nós chamamos de conversão. É um objetivo a ser buscado a vida inteira do cristão. No batismo, o passar pela água indica a passagem da morte para a vida. Passar pela água, mergulhar, afogar-se, morrer e sair com vida nova. Ou simplesmente derramar água sobre a cabeça da pessoa. Esse passar pela água lembra muita coisa. Lembra a passagem pelo Mar Vermelho, saindo da escravidão do Egito para a Terra Prometida, a terra da libertação. Lembra o batismo de Jesus no Rio Jordão. Lembra o nosso dia a dia, a vida do cristão de todo dia. Passar por ídolos, passar dos ídolos que geram e significam morte ao Deus vivo e verdadeiro. É optar todo dia pelo amor que gera vida. Passar pela água significa que a gente se purifica, limpa da sujeira dos ídolos e coloca na vida própria e na comunidade a pureza, isso é, a verdade, o amor e a justiça, a caridade e a partilha.
O gesto simbólico de passar pela água vem acompanhado pelas palavras: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é o Deus vivo e verdadeiro que Jesus Cristo nos revela. Ao sermos batizados em nome de Deus que Jesus Cristo nos revela, recebemos o Espírito Santo para lutar por fazer na vida da gente a grande passagem de Jesus, da morte para a ressurreição, a vida nova. Assim como quem nasce do mesmo pai e da mesma mãe é irmão, quem nasce da água e do Espírito Santo pelo batismo pertence à família da comunidade cristã. Na família da gente, todo mundo luta junto. Quando isso não acontece, a gente fica triste, porque não deveria ser assim. A peleja do cristão seguindo Jesus também se dá numa família que é a comunidade cristã. É junto com as outras pessoas que creem em Jesus ressuscitado que vamos resistir, perseverar, lutar e passar da morte à vida, do pecado à graça. A vida nova recebida no batismo nos põe para dentro da comunidade cristã, a igreja. Na comunidade e com a comunidade, o batizado vai viver como Jesus viveu, vencer a morte com a vida. E na comunidade, o novo cristão vai encontrar apoio para ser fiel a Deus e não retornar aos ídolos. É a busca diária de todo cristão verdadeiro e de toda a comunidade cristã verdadeira e viva. No Novo Testamento, Jesus diz: eu sou água viva. Quem beber desta água nunca mais terá sede, porque a água que eu darei se tornará nele uma fonte jorrando para a vida eterna. Mas o que Jesus quis dizer com isso? Como vimos, a água no batismo simboliza morte e vida. Morrer ao pecado, viver para uma vida nova. São Paulo diz: pelo batismo fomos sepultados com Cristo para que, com Cristo, foi ressuscitado dos mortos, como Cristo foi ressuscitado dos mortos, pela ação gloriosa do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. E se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Você certamente já ouviu essa passagem bíblica. Então pense, o que é morrer para o pecado? O que é ressuscitar com Cristo? Nos primeiros tempos do cristianismo, as pessoas eram batizadas numa piscina, onde eram mergulhadas totalmente na água para, subindo da água, viver uma vida nova. No nosso batismo, aspergimos o batizando com água, ou seja, é jogada a água na cabeça da criança e quem administra o batismo diz: fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diz o Papa Francisco em uma catequese sobre o batismo: não é possível aderir a Cristo impondo condições. É necessário desapegar-se de certos vínculos para poder realmente abraçar outros. Ou estás de bem com Deus ou com o diabo. Por isso a renúncia e o ato de fé caminham juntos. É preciso eliminar pontes, deixando-as atrás para empreender um novo caminho, que é Cristo. A resposta às perguntas: renunciais a Satanás, a todas as suas obras e a todas as suas seduções, é dada na primeira pessoa do singular: renuncio. E do mesmo modo é professada a fé da igreja dizendo: creio. Eu renuncio, eu creio. Isso está à base do batismo. É uma opção responsável que deve ser traduzida em gestos concretos de confiança em Deus. O ato de fé supõe um compromisso que o próprio batismo ajudará a manter com perseverança nas várias situações e provas da vida. Recordemos a antiga sabedoria de Israel: meu filho, se te apresentares para servir o Senhor, prepara-te para a tentação, ou seja, prepara-te para o combate. E a presença do Espírito Santo concede-nos força para lutar bem. Mas o que quer dizer, então, morrer ao pecado? Resumidamente, podemos dizer que pecar é faltar no amor, no respeito, no bem do outro. Pecar é não amar. O grande mandamento de Jesus é o amor. Tudo que é contra o amor é falha e, às vezes, pecado. Muita gente tem uma ideia muito errada de pecado.
Sempre devemos nos perguntar se houve falta de amor, se prejudicamos alguém, se agimos mal com aquela ação. A criança que é batizada ainda não é capaz de pecar, mas são os pais e educadores que devem ajudar a criança a descobrir aos poucos que Deus espera que nós nos amemos e façamos o bem. Viver uma vida nova é viver uma vida de amor, de harmonia, de paz, que somos chamados a construir. A tarefa dos pais e dos padrinhos é muito importante, porque são eles que devem ajudar a criança a crescer sempre mais no amor e deixar o pecado para trás. Eu vou te fazer um convite. Pense em você, no seu batismo, sua participação na morte e ressurreição de Cristo. É lindo conseguirmos perceber e refletir sobre a riqueza do momento do batismo. Rezemos. Deus, nosso Pai, em todo tempo nossos filhos serão batizados. A água simboliza a graça do teu amor. Quando Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão e saiu da água, tu dissestes: Este é meu filho amado. No momento em que a água do batismo banha o nosso filho, tu vês nele teu próprio filho e dizes: Tu és meu filho muito amado, chamado a viver a plenitude da vida nova. Nosso encontro de hoje fica por aqui. A gente se vê na próxima semana. Até lá!